Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Mirela Garcia, sou coordenadora de sustentação, trabalho com o e-commerce hispana na Naturicô. Hoje eu queria trazer aqui para vocês um pouco sobre um tema muito importante para todos os tipos de negócio, todos os mercados hoje, que é o preço que se paga quando uma plataforma fica fora do ar e como agir rapidamente nesses momentos críticos para o nosso negócio. Hoje eu quero trazer algumas reflexões aqui para vocês a respeito desse tema e a verdade é que em praticamente todos os mercados, seja ele e-commerce, bancos digitais, telecom, educação, saúde, delivery, o digital deixou apenas de ser um canal, ele deixou de ser uma opção e ele passou a ser o centro das relações entre as marcas e os consumidores. E justamente por isso, qualquer minuto de indisponibilidade tem um impacto muito maior do que simplesmente não conseguir vender. Quando a gente fala de uma plataforma fora do ar, as pessoas já pensam direto ali, no impacto da receita. E sim, ele existe e é muito maior do que vocês possam imaginar. A gente está falando de milhares de clientes tentando acessar ao mesmo tempo, transações que serão interrompidas, carrinhos que serão abandonados, pedidos não concluídos, mas esse custo vai muito além disso também. Temos o custo reputacional, que a gente está falando aqui de um cliente que vai sair frustrado do seu negócio. Ele não vai apenas deixar de comprar naquele momento, mas ele vai buscar o seu concorrente, que pode suprir a necessidade dele naquele momento e ele se fidelizar ao seu concorrente. Pode gerar reclamações públicas, mudar a sua percepção sobre a marca e existe também o custo operacional, com os times que serão mobilizados para a solução do tema, horas extras que deverão ser pagas, investigação técnica, o retrabalho, a pressão interna que existe em cada empresa e há também ali, os impactos para os indicadores estratégicos. Então a gente está falando de NPS, taxa de recompra, entre outros muitos indicadores. Ou seja, o prejuízo não está só em não vender. O prejuízo está principalmente em deixar de ser confiável para os nossos clientes, em deixar de ser uma opção viável para os nossos consumidores. E aí a gente começa a pensar, por que as plataformas saem do ar? E olha, as causas são tantas que eu poderia fazer um podcast de 1 hora aqui para vocês. Elas acontecem todos os dias, para todas as grandes operações. Não tem muito para onde fugir. Muitas vezes ocorre pico de acessos não previstos, como campanhas, datas sazonais, liquidações, lives com grande volume de audiência. Em outros momentos pode ser integrações críticas, como sistemas de login, pagamento, catálogo, antifraude, mas pode ser também de mudanças, Então a gente está falando aqui de deploys em produção sem a validação adequada, que a gente sabe que quase não ocorre no mundo da tecnologia, testes, e releases sem rollback, seguro, ou ambientes sem teste de carga, resiliência para controlar ali a nossa plataforma. E claro, também há situações ali, de infraestrutura, como cloud, CDN, redes, bancos de dados, caches, arquitetura, enfim, as causas são muitas. E onde eu quero chegar com isso, A questão é que o digital hoje, ele é um ecossistema interdependente, então qualquer elo fraco pode gerar uma cadeia de falhas e levar à indisponibilidade de toda a experiência. Então, frente a isso, a gente pensa como reagir rapidamente para sanar a necessidade ali, do nosso negócio. E hoje eu quero trazer aqui para vocês 5 pilares que são essenciais para a atuação de sucesso nesses cenários críticos. O primeiro é a detecção desse problema de forma rápida. O ideal é que a empresa descubra o problema antes mesmo do cliente. Isso significa ter monitoramento inteligente, telemetria e alertas que façam sentido, que permitam, identificar rapidamente essas anomalias de conversão, erros de integração, lentidão ou essas quedas de performance. O segundo pilar aqui é o diagnóstico com a priorização correta. Em um momento crítico, a principal pergunta é: qual é o impacto real desse problema? A gente está afetando o fluxo crítico, como login, checkout, pagamento? Quantos usuários estão sendo impactados? Qual país
país, região está sendo impactada. Isso direciona as ações e evita, né, o desperdício de energia em análises que não são necessárias naquele momento. E o terceiro pilar é a contenção, ou seja, como impedir que esse problema continue se propagando? Como impedir que o meu cliente continue sentindo esse impacto? Aqui entram as estratégias como desativar as features que estão com problemas naquele momento, desativar promoções, aplicar contingências, paliativos, isolar os componentes, tentar fazer rollback do deploy, da versão que gerou esse problema em específico. O quarto pilar é a comunicação clara e coordenada. Comunicação não é um acessório, ela não é dispensável, ela é parte da gestão de incidentes. Os times internos precisam entender o que está acontecendo, assim como os canais de atendimento, parceiros e, dependendo da gravidade, até mesmo o seu cliente final precisa ser avisado. Uma comunicação confusa pode ser tão danosa quanto o próprio incidente em si. Então, comunicação e transparência faz o seu cliente confiar mais em você. E o quinto pilar é o aprendizado contínuo. Ele é essencial. Encerrar um incidente não é o fim do seu trabalho naquele momento. É o começo do aprimoramento, do chamado melhoria contínua. É preciso registrar essa causa raiz, ajustar os processos que forem necessários, fortalecer monitoramento, revisar práticas de desenvolvimento para evitar que esses incidentes aconteçam em um outro momento, evitar essas recorrências. Mas claro, isso a gente está falando de reagir ao nosso problema. É claro que a melhor opção, a melhor reação é sempre a prevenção desse incidente. E hoje, que bom que o mercado tem evoluído com boas práticas para evitar que as plataformas cheguem a esse ponto crítico de fato. Entre essas evoluções, a gente pode citar algumas, né, que, por exemplo, testes de estresse, né, ou seja, testes de carga para sua plataforma, features flags que facilitam ali, né, o liga e desliga da nosso deploy em si, né, nosso produto, e também, claro, né, estratégia de deploy com observabilidade, tudo muito bem comunicado na empresa, muito bem acompanhado, e não só o monitoramento técnico, mas também com o time de negócio. O monitoramento de negócio é essencial nesse momento. Eles vão acompanhar a conversão, taxa de aprovação, taxa de pagamento, tempo de resposta de cada jornada, de cada funil, além de rituais também de preparação para grandes eventos e picos de tráfego. Ou seja, reforçando que a comunicação, ela é de fato a alma do negócio e a alma, né, para que flua da forma como a gente espera e que esses incidentes não ocorram de fato. Existe, né, esse ponto essencial que não é só técnico. Os incidentes, eles também são sobre pessoas, sobre cultura. Uma plataforma fora do ar não é só um problema de tecnologia. Ela é uma responsabilidade compartilhada entre tecnologia, produto, experiência do cliente, marketing, operações, áreas de negócio. Times bem preparados, multidisciplinares e alinhados, claro, fazem toda a diferença na hora de reagir a esse problema. O principal que a gente precisa entender é que esses erros e falhas, eles sempre vão existir. Não existe operação digital que está imune a isso. Mas a lentidão na resposta, aí sim, ela é opcional. E no digital, essa escolha, ela pode custar muito caro. Então, para finalizar aqui, eu deixo duas reflexões. A primeira, se a plataforma é o lugar onde a sua marca encontra o seu cliente, manter essa plataforma estável não é apenas um KPI de tecnologia, mas sim um indicador da reputação da sua marca. E disponibilidade não é apenas um uptime. Disponibilidade é o respeito ao seu cliente, é o respeito ao tempo do seu cliente, é manter o seu cliente no centro do seu negócio, no centro das suas decisões. Bom, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, espero que essa conversa contribua para cada vez mais empresas fortaleçam a sua maturidade digital e operem, né, com mais resiliência, segurança e preparação para o futuro. Muito obrigado e até a próxima!